Mais uma vez, nosso irmão Rafael conosco, né? Estamos juntos. O mentor do Arca da Vida. E aproveitando até o ensejo, aqueles que nós estamos alcançando, tá? Se inscreva no canal, visite o nosso canal. Você que hoje abriu aí o YouTube, né? E procure partilhar os demais estudos que nós fizemos, porque isso só vai enriquecer o teu conhecimento. Amém? Bom, sem delongas, hoje eu quero pedir de início nossa irmã Cristina. Alô, Cristina? Está ouvindo? Ainda bem que você disse alô, Cristina. Alô, Terezinha. Graça e paz a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Eu não estou vendo mais aí a princesinha de Jesus. Ela estava aí, filho. Ela Você viu? Ela se escondeu, mas eu já anotei o nome dela aqui, a presença dela. Princesinha, eu não estou me vendo. Está me vendo agora, pastor? Agora sim. Não, foi a internet. A internet aqui que estava oscilando, aí eu caí e entrei novamente. Amém, tá amém, certo? amém. Meu Deus, está linda. Tudo bom? Amém. Lígia, também seja bem-vinda em Jesus. E quem mais quiser que nós nos estamos vendo, amém. Que Deus abençoe. E que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente, o nosso coração, nos dando o discernimento da sua palavra para mais um estudo, né? Que hoje é a conclusão desse estudo aqui. Nós estávamos até aqui conversando com o Rafael o quanto Deus está fazendo maravilhas, né? No sentido de aprimorar, né, o próprio estudo do discipulado, né? A explanação, tá? Essa unidade, Rafael, que eu estava falando, tá? Tem sido uma grande bênção. E isso tudo é o Senhor, né? Porque se o Senhor não fizer a obra, nada podemos fazer. Amém? Amém. Mas vamos orar? Vamos. Santo e eterno Deus, mais uma vez na tua presença, nós queremos te agradecer por mais uma quinta-feira de vitória. De vitória, Pai, porque cada uma dessas quintas-feiras nós nos aproximamos mais de Ti através do conhecimento da Tua palavra. Que nesta noite, meu Deus, Tu coloques Tuas palavras nos nossos lábios, que todos quanto nós vamos alcançar, Pai, tenham um entendimento, Pai, da Tua palavra. E todos quantos estão chegando, meu Senhor, que sabemos que, dentre a Tua onipotência, onisciência, onipresença e soberania, cada uma das vidas que vão abrindo aí o YouTube, não somente hoje, né? Mas gradativamente Deus escolheu você nesse momento para falar contigo. E é em nome e por amor do Senhor Jesus que nós te oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Conversando com o seminarista Rafael, e para a gente pegar mais uma vez o fio da meada, né, como se diz a história, e nós vamos fazer mais uma vez uma reflexão, né, de alguns personagens bíblicos e que Deus fez nova todas as coisas na vida de cada um. Cada um desses personagens tem uma história que nos traz conhecimento e lições para nossas vidas. Amém? Amém. Então, analisemos mais uma vez a onipotência de Deus. O que Deus fez, por exemplo, na vida da própria Raabe, uma prostituta
né, de cuja descendência nasceu Jesus Cristo, né? O nosso Senhor e Salvador. Tá? Então, para que analisemos as misericórdias do Senhor, que são os fatos de nós não sermos consumidos. Raabe, uma meretriz, tá? E tem mais. O trabalho que ela fazia era de, quando estava ali deitada, tá? Ela estava cultuando aos deuses pagãos. Era a pior forma de prostituição, era a de Raabe, né? E, no entanto, Deus fez nova todas as coisas da sua vida. E hoje nós falamos dela, porque é isso que Deus faz. Deus pega um viciado, um assassino, e transforma numa nova vida. Uma vida que se tornou um instrumento de Deus para a glória dele próprio. Portanto, isso é para você, meu irmão, minha irmã. Não existe nada neste mundo, nem naquele que há de vir, né, que Deus não possa fazer. Então, não interessa a transgressão do teu cônjuge, da sua própria vida, apenas arrependei-vos. Arrependei-vos e crê no Senhor Jesus Cristo e sereis salvo tu e a tua casa. Nosso irmão Rafael quer trazer alguma reflexão com relação a Raabe, ao assunto que estamos... A questão aqui, ela é tão interessante que Deus nos proporciona situações para que você veja que Jesus não nasceu de uma linhagem de famílias nobres e nórdicas, sangue azul, né, como gosto de dizer, mas ele é perfeito. Então quando você vê assim a descendência dele, né, que ele veio de uma árvore genealógica de uma prostituta, para que ele viesse ao mundo para mostrar para nós que somos seres humanos de carne e sangue, que ele veio por intermédio de uma virgem santa, né? Ele foi consumado e ele foi, como é que se diz assim, o Espírito Santo agraciou ele na concepção de uma virgem e Deus veio em carne e sangue para nos mostrar o quanto ele nos proporciona a sua graça perante o Espírito Santo. Amém. O que você vê nisso? A própria Bíblia, ela escreve no seu final que se eles colocassem todos os milagres que Deus, ou seja, que Cristo, Jesus, proporcionou em terra, não teria literatura suficiente para relatar tudo aquilo que Jesus fez em vida nos 3 anos de ministério. Então, o que eu quero reforçar com isso? Gente, não somos nada. Não somos ninguém. Somos, sim, uma criatura mudada com a possibilidade de perfeição, se tivermos abertura e deixarmos a graça do Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida. Amém. Aí você terá a mudança. Amém. E aí, dando continuidade, né, a nossa irmã Sara, né, uma mulher estéril
que aos 90 anos deu à luz Isaac. Né? Isso nós estamos analisando o quê? A onipotência de Deus, de que não existe impossíveis para Deus. Tá? Você pode estar falido, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Os céus, a terra, os mares e tudo quanto nela há. Tudo está sob o controle do Senhor. Né? Então, ele que é o dono da vida. Raabe, ou seja, Sara, já com a idade avançada e, além de tudo, estéril, mas operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? E aí você traz para a sua vida o que está acontecendo com você. Já falamos e sempre vamos ter que trazer, falar mais uma vez sobre o deserto e a vida, que nós já estudamos, tá? Porque é através dos desertos que Deus nos aprimora e nos ensina para glorificar o nome dele lá na frente. Amém. Né? Amanhã, nosso irmão Rafael está numa missão nobre, que é o encontro de casais com Cristo. Trabalhando na vigília, estará ali orando com os demais irmãos que formam o grupo da vigília, né? E que sem oração, antes de nós iniciarmos, tá? Nós oramos. Porque somos totalmente dependentes daquele que era, que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele tudo pode. Portanto, seja sábio, seja sábia. Colocai em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e sua justiça, e as demais lhe serão acrescentadas. Então, não tem essa de dizer, olha, para fulano não tem jeito. Isso é uma mentira de Satanás. E muitas vezes o inimigo fala até com a própria pessoa. Olha, você não consegue deixar esse vício. Né? Você não consegue deixar de beber. Você não consegue deixar de ser um adúltero. E isso é uma mentira. Porque o Senhor, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, ele sabe como moldar e tratar com cada um de nós. E o que o Senhor quer é fazer na tua vida. Você que abriu agora o YouTube, tá? No Arca da Vida, o Senhor quer fazer nova todas as coisas na tua vida, na tua família, na tua vida profissional, na tua vida afetiva, no teu casamento, nos teus negócios. Tá? Você pode estar com uma doença incurável. O Senhor tudo pode. Basta que esteja no plano de Deus e que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até a morte. Porque nós precisamos morrer para nascer. Isso. E nada desse mundo se compara à glória de que em Cristo nos há de ser revelada. Então, não temais em nada, nem vos espanteis com tudo aquilo que você possa estar passando. Eis que farei, diz o Senhor, nova todas as coisas na tua vida.
é exatamente na tua vida. Assim como fez na vida de Raabe, assim como fez na vida de Sara. Qual era o problema da vida de Sara? Que ela, o que mais queria era engravidar. Mas o grande segredo dessa história toda, pastor, é você precisa querer. Você Exatamente. precisa aceitar Cristo na sua vida. Eu sempre falava antigamente que eu adorava fumar. Eu amava fumar. 4 carteiras de cigarro por dia. E um belo dia, com a graça de Deus, eu parei. Então, assim, mas eu comecei a me predispor a aceitar Cristo na minha vida. Amém. Sem ele, nada podemos fazer. Verdade. É isso. Amém. E aí, uma história que você gosta muito. Aí vem meu amigo Moisés. Moisés. Esse é um cara bom. Gago, escolhido por Deus para falar com o faraó e salvar o seu povo da escravidão do Egito. Isso. Mais uma vez, Rafael. É uma maravilha. A história de Moisés, ela me alegra muito meu coração, porque você vê que a promessa que Deus faz na sua vida, até você, sem ter ainda o entendimento, né, que Moisés foi um caso clássico, né, que ele era uma promessa de Deus, né, para o povo do Egito. Né? Primeiro que o faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino naquela época. Daquela época, daqueles meses, né? Para o povo futuramente não poder se procriar, né? Porque o povo judeu tinha crescido muito, né? Realmente habitou, dobrou a população do Egito. No caso, eles são uma promessa que foi feita a José. Né? José, quando trouxe sua família para o Egito para viver lá, né? Para um novo mundo, um novo momento, então a descendência cresceu de uma forma que o faraó falou assim: não, opa, peraí, vamos matar essa garotada aqui para futuramente esse povo não se reproduzir da forma que está se reproduzindo. E o que Deus faz? Seleciona uma criança desse povo, né? Foi permissível de muitas crianças terem morrido? Foi. Tinha um projeto para essas crianças? Tinha. Mas uma única dessas crianças tinha a promessa que Deus colocou ela dentro da casa de Faraó para ser criada, ser tratada pela sua mãe, educada, conhecedora das leis da época, né, e dos costumes, para que essa criança se tornasse um adulto que se tornasse o elemento-chave, como é que se diz, na promessa de Deus para salvar o povo do Egito. Exatamente. E aí, ele estudou nas melhores faculdades da época. Exato. Ele foi preparado para a guerra. Isso. Mas ele precisava ser preparado espiritualmente. Exato. Ele precisava ir para o deserto. E nós temos martelado nessa questão. O deserto que você está vivendo, seja lá qual for, não é maldição. Ele é o propósito de Deus estar moldando você. Exatamente. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Exato. Porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o curso deste mundo. Exato. Quer dizer, aquele que mentia, não minta mais. Que roubava, não roube mais. Que adulterava, não adultere mais.
que fazia falcatrua e não faça mais, que tem raiva e ódio no coração, que ore para que Deus coloque o sentimento de perdão, de misericórdia um para com o outro. É fácil? Não. Mas, assim como já dizia o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que passou a habitar em ti, aquele que vai passar a habitar em você, que ainda não confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O Senhor escolheu este momento para falar contigo, tá? Tão sobre ti, abre a porta do teu coração e o Senhor vai fazer nova todas as coisas da tua vida e da tua família. Amém. Amém? Amém. Mas vamos ver Davi. Vamos lá para Davi. Ninguém dava nada para aquele cara. É verdade. Como é que fala? Um graveto, um gravetinho, né? Esculhambado lá pelo pai, né? Ia lá cuidar das ovelhas, dos bichos, né? Mas Deus olhou para aquele menino e falou assim: esse aqui será o meu prometido e o rei de Israel. Franzino, não aguentava uma tapa. Exatamente. Ele foi um guerreiro. Foi um grande... Na minha visão, foi o maior guerreiro que teve em todos os tempos. Né? Davi, mesmo com a fragilidade do seu corpo, ele pegava o leão pela barba do leão e matava o leão. Imagina. Por quê? Porque não era Davi. Mas aquele que passou a habitar em Davi. Via o urso da mesma forma. Assim foi o filisteu. Exatamente. Porque o filisteu, na verdade, naquela época existia a cidade dos homens monstros. Eram homens de uma estatura 2 vezes a nossa. Exato. Real. Aí vem Golias. Né? Aí vem Golias. Exatamente. E aí é que está a glória de Deus. Deus continua a fazer existir aquilo que não existe. Isso. Aquele que é fraco se torna forte. Aquele que não é nada se torna tudo. Aquele que é pobre se torna rico. Primeiro, quando entrega a vida a Jesus, já passou, saiu das trevas para a sua maravilhosa luz, já passou a ser riquíssimo. Por quê? Porque ele é co-herdeiro, né? Nós somos co-herdeiros dos céus, da terra, dos mares e de tudo quanto nela há. Amém? Amém. Então, o Senhor não faz acepção de pessoas. Venham todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Amém. Para concluir aqui, já, apesar que fizemos aí a explanação, Davi, um jovenzinho, né, que cuidava, como bem colocou nosso irmão Rafael, de ovelhas, e se tornou o rei de Israel e um homem segundo o coração de Deus. Uma outra coisa que me lembra na vida de Davi, sobre o pecado. Davi tinha tudo, mas a grande virtude de Davi é que ele reconhecia. Davi, para ver a misericórdia de Deus. Na verdade, Davi assassinou o general.
mandou. Olha, porque Deus, ele é da sua soberania e Deus não brinca. Né? Davi, permissível por Deus, né? Se deitou com a esposa do general, tá? E o que acontece? Ela automaticamente engravida, tá? E ali o general chega da guerra. E o general estava na guerra. E quando chega Davi, astuciosamente, vou mandar ele ficar em casa, e Deus ali, é isso que eu quero, como lição. Deus é aquele que fecha e que abre corações. Foi o próprio Deus que fechou o coração de Faraó para glorificar o nome dele lá na frente. Então, confia no Senhor. Né? E aí, para concluir a questão Davi, contudo, né? E Deus fechou o coração do general e disse, não, eu não vou deixar os meus soldados haver navio, não, eu vou para a guerra, vou voltar. Enquanto eu vou ficar em casa, vou não. Não, de jeito nenhum. Exato. Isso é Deus. Até que chegou um momento que Davi, astuciosamente, fala com as suas demais autoridades da época, os demais generais, e mandando que colocasse Uzias, me lembrei o nome do general, na frente da batalha. E assim... Ele acabou sendo morto, né? Permissível por Deus, Uzias foi morto. E aí o profeta chega para Davi e diz, olha, rei Davi, existia um pastor de ovelhas que tinha muitas e muitas e muitas ovelhas. E tinha um que só tinha uma. Porque o rei Davi, ele podia ter concubinas e concubinas. Mas aquele pastor só tinha uma ovelhinha, que era o general. E aí, o profeta diz para Davi, o que acontece? Aquele pastor pega aquela única ovelhinha e a consome. Estou fazendo uma analogia, né? Manda matar aquela ovelha para comer. Para comer. Né? E aí o que merecia esse pastor? E aí Davi, o próprio Davi com a sua boca, merecia a morte. Não tem coração. E aí ele próprio esculhamba. Foi quando o profeta disse, esse pastor é você. É você, rei Davi. Você que adulterou com a esposa do general e que mandou matar ele. E ali, Davi, a virtude de Davi é que ele automaticamente caía em si e rasgava suas vestes, colocava terra sobre si. Para se humilhar, né? Exatamente. E aí é por isso que o rei Davi passou a ser segundo o coração de Deus. Mas veja... Um homem sanguinário, tá? E considerado, segundo a palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Bom, foi bom só tocar na questão de Davi, porque, veja, nós, como seres humanos, nós somos falhos. Agora, quando Deus determina a promessa dele na sua vida, por mais que você erre,
ele cumpre. Sem dúvida. Exemplo. Qual era a promessa de Deus na vida de Davi? Ele se tornar rei. Deus manda alguns sinais para Davi, tipo assim, não mata Uzias, não, deixa o bichinho quieto, deixa ele viver. Eu tenho uma promessa na sua vida, mas ele foi, como ser humano falho, ele traiu e mandou matar. Mas a promessa de Deus era o que na vida de Davi? E tem. Salomão. Salomão precisava ser fruto dessa união dele. Exatamente. Uma E que versão. também foi falho. Né? Davi não pôde construir o templo, porque as suas mãos eram sujas. Sujas de sangue, né? Ele Apesar... construiu o império. Exatamente. Pela obra de Deus, ou seja... E tem mais, Rafael, uma coisa, veja bem, a soberania de Deus. Porque o próprio Deus preparou o rei Davi para matar. Exato. Para matar o povo que não era considerado povo de Deus, né? E Deus mandava exterminar. Que, no caso, eram os filisteus. Né? Exatamente. Então, quer dizer, ele honra a palavra de Deus, consagra ele, recupera a Arca da Aliança. Que ainda tem essa, né? Ele, na passagem, ele recupera a Arca da Aliança e glorifica o nome de Deus junto à arca. Isso traz simplesmente a lição de que Deus usa cada um de forma diferente. Rafael. Exato. Então, tem um pastor que Deus usa ele para aconselhamento familiar. Sim. Tem outro que Deus usa para levar a palavra de Deus nos presídios. Isso. E assim, tudo e todos quantos chegam ao Senhor são liderados pelo Espírito Santo de Deus, para fazer a obra de Deus segundo os seus propósitos. Amém? Aí agora vamos para quem? Vamos agora para Paulo. Oi. Eu queria ler aqui e vou ler dessa grande lição de vida de fé, de uma fé viva. Então, abre os ouvidos aí e recebe da parte de Deus, que Deus é fiel. Então, aqui diz o seguinte: foi até naquela experiência que ele teve quando ele matou o gigante Golias. Então, diz assim: em fé de Davi, não o permitia ficar inerte enquanto via o exército de Israel sendo insultado. Golias debochava dos soldados israelitas e desafiava alguém do meio deles que pudesse enfrentá-lo. A sua grande estatura e as suas armas poderosas faziam todo o povo temer e tremer diante dele, menos Davi, que possuía uma fé viva no soberano de Israel. A fé sobrenatural nos faz olhar para o poder de Deus e não para o tamanho dos problemas. Às vezes, surgem problemas que aos olhos humanos são impossíveis de serem vencidos, como uma doença considerada incurável pela medicina, uma dívida impagável ou um problema familiar. Mas o Todo-Poderoso nos deu a fé justamente para alcançarmos o impossível. Davi ouvia apenas a voz de Deus, por isso ignorou as palavras negativas e desmotivadoras do seu irmão. É preciso ter muito cuidado para não sermos influenciados pelas palavras daqueles que só sabem criticar. Além de não conquistarem nada, eles se tornam pedras de tropeço no caminho dos que querem alçar uma vida de qualidade, conforme garantem as promessas divinas. A vitória de Davi sobre Golias serve de encorajamento para as pessoas que enfrentam problemas aparentemente sem solução. Todos nós enfrentamos um Golias.
mas ele não é nada diante do nosso Deus. Davi não venceu a luta pela força do braço, mas pela sua fé. Se o seu Deus Altíssimo toma à frente das nossas batalhas, quem poderá nos vencer? Por isso, nunca olhe para o tamanho do seu problema, mas para a grandeza do Todo-Poderoso. O gigante desprezou Davi. Golias não acreditava que estava vendo, no que estava vendo, pois no lugar de um forte guerreiro estava um jovem que nunca havia pegado uma espada para lutar. Talvez você tenha sido desprezado por causa da sua aparência ou por sua inexperiência, mas não se amedronte e não recue. Se você tem uma fé viva em Deus, poderá vencer qualquer gigante que surgir no seu caminho. Nunca se olhe através dos olhos de outras pessoas, mas siga o exemplo de Davi, que não se importou com o que Golias pensava dele. E isso aí, são essas experiências, por isso que sempre eu falo o seguinte, que quando Deus permite algo na vida de alguém, né, é com um propósito. Né? E para nós hoje aqui, a gente tem esse privilégio de ter esse conhecimento, dessa experiência que Davi teve, de uma das experiências dele, como tantas outras, a gente vê aqui a importância da fé, né? Da fé viva, da fé madura, saber que Deus é Deus, está vivo, Ele continua sendo o mesmo. Ele nos diz a todo momento que não devemos temer a nada, devemos confiar nele, devemos aprender a caminhar nas suas pegadas, a sermos perseverantes, porque o Deus que a gente serve, Ele é fiel. Amém. Então, eu estava lendo isso aqui, eu achei interessante, e dentro do assunto, porque a gente fala, Davi foi isso, Davi foi aquilo, mas o que era que sustentava Davi? Era a sua fé no Deus vivo. Né? Então, ele tinha aquela fé, aquela confiança, era o que movia todas essas coisas. É o que veio a dar a ele a coragem de fazer o que ele fez. Era o próprio Deus. Mas Deus só pôde agir através de Davi, porque Davi creu. E a palavra de Deus sempre nos diz, se creres, verás a glória de Deus. E eu creio que foi isso que aconteceu na vida de Davi. Amém? E aí, falando de fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem. Você não está vendo, mas a certeza das coisas que se esperam. Então, a projeção para a sua vida é pecado sonhar? De forma alguma. Não. Né? Embora tudo quanto nós viermos a fazer, façamos para a glória de Deus, com ordem e decência. Amém? Amém? Mas vamos passar para Paulo? Vamos. Né? Um perseguidor de cristãos que levou o evangelho a todo o mundo ímpio. Rafael. E a história de Paulo, assim, é uma história muito bonita. Verdade. Né? Porque ele efetivamente ele viveu tudo aquilo que ele fez. O que quer dizer com isso? Paulo se arrependia muito, e isso veladamente nas Escrituras e na história, o tanto que ele se arrependia de ter perseguido, né, os cristãos, de ter tido, por intermédio até dos anciãos, né, na época, como é que fala o nome? Eu esqueci, mas eu vou lembrar. Permissão para matar, perseguir e matar. Né? E nesse momento dessa transformação dele, dessa experiência que ele teve com o Espírito Santo, com Deus, com Cristo, né? Quando Jesus diz para ele, já morto, mas vivo em espírito e em verdade, né? Pergunta, Paulo, por que me persegues? Né? E Deus deixou bem claro, agora tu sofrerás na carne tudo aquilo que tu fez quando perseguiu o meu povo. Ou seja, ele foi convertido, né? Teve no deserto,
mas ele teve a oportunidade. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Verdadeiro. Mas o bom disso tudo é que ele teve a graça e a oportunidade de sofrer na carne tudo aquilo que ele não acreditava. Ou seja, quando ele via um cristão perseguido ou até mesmo sendo mutilado pelos leões nos jogos, ele dizia: eu sei o que é isso. Eu sei quais são as dores que vocês estão sentindo, mas não retribuam violência com violência. Não retribuam a raiva com a raiva. Retribuam a violência com amor em Cristo. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. E a Bíblia nos relata de que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E assim amontoarás brasas sobre sua cabeça. Porém, não é nossa. Nós não podemos ter ramina no coração. Minha é do Senhor. Minha é a vingança. A vingança que o Senhor fala nesse momento, através do próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, é a vingança contra o inimigo de nossas almas, que joga um contra o outro. Né? A questão do apóstolo Paulo, né, é que teve um encontro com o Senhor. Primeiro, o nome dele não era nem Paulo, era Saulo. Saulo. Deus fez nova todas as coisas na vida de Paulo e de cada um desses personagens. Está fazendo na tua vida, está fazendo na tua família, está fazendo na minha vida. E ali aquele homem bravo ficou manso. Ficou manso. Veja, é aquela velha história. Essa realidade. Eu ainda estou para aprender como é que um lobo pode virar um cordeiro. Mas eu gosto de fazer essa brincadeira, porque assim, Paulo, para mim, ele foi tão fervoroso na palavra quando ele era Saulo, na perseguição. Porque tudo que ele fazia, Fazia com intensidade. Na consciência dele, ele estava fazendo para Deus. Exato. Ele perseguia os cristãos, mas como se fosse fazendo a coisa justa. E isso tudo porque seria um guerreiro da justiça, né? Vamos colocar assim. Conhecimento e entendimento. E o encontro verdadeiro. Porque enquanto não se recebe o Espírito Santo de Deus, não se confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, é cego e não consegue enxergar aos olhos do Espírito. É mudo porque não fala das grandezas de Deus. E é surdo porque não aguenta nem ouvir. Existe logo o inimigo de nossas almas, ele coloca um espírito de espinho, de rejeição. Mas, operando eu, quem impedirá? E indo mais além. Quando nós começamos a ler toda a história apostólica da passagem de Paulo, né, nessa vida cristã, você vê que tudo que ele fazia era intenso. Porque, da mesma forma que ele foi intenso na cabeça dele de perseguir os cristãos, de matar, né, porque era o propósito que ele tinha na cabeça dele, ele também usou essa fé dele para defender o evangelho até os seus últimos dias. Exatamente. Né? Aquela frase linda, né, que ele diz, né? Eu bati um bom combate. Né? Quer dizer,
antes da morte dele, ele falou assim, ó, eu combati um bom combate. Então, o que acontece hoje? Que nós que estamos tendo essa responsabilidade de passar a palavra do Evangelho para um irmão, para uma irmã, é assim, não adianta você ser um convertido social. Isso eu vou dizer para você agora. Você ser um convertido social, bacana, para você mostrar para a sociedade que tu vai botar uma roupazinha bonitinha, vai entrar numa igreja cheirosinho, cheirosinha, né, no ar-condicionado, aí vai se ajoelhar ali com a almofadinha e tal, né? Não vai rolar. Porque você vai ter aflições, você vai ter conflitos, você vai ter que ter tomada de decisões junto a realmente o que você quer na tua vida, dentro do Evangelho e dentro de uma missão que o Espírito Santo vai lhe dar, dentro de um caminho que você vai ter que seguir. Tá? Esse caminho social bonitinho, tem um monte aí. Tá? O social correto tem um monte. Agora, você ter e crer, levar e caminhar junto à palavra, aí realmente você tem que definir na tua vida se é isso mesmo que você quer. Mas você vê que Deus preparou o apóstolo Paulo, foi um dos grandes apóstolos do Senhor. Né? Mas nós vamos dar continuidade, né? A jumenta de Balaão. Essa aí eu queria até que o senhor desenvolvesse aí, porque que foi usada pelo Senhor para impedir Balaão de amaldiçoar um povo judeu. A maior glória do Senhor está aí. Porque Deus poderia ter usado alguém, alguma pessoa, mas operando eu, quem impedirá de que você não receba a cura? Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá que o Senhor faça nova todas as coisas no teu casamento? Operando eu, quem impedirá que você que está falido vai ressurgir o seu negócio? Porque para Deus não há impossível. Tá? Então, Deus usou uma burra e a burra falou. Não é isso? Eis a onipotência de Deus. É? Meus irmãos, vamos dar continuidade. Deus fez nova todas as coisas na vida de Raabe, na vida de José, na vida de Davi, na vida de Moisés, né? Na vida de todos esses personagens que nós analisamos. Vemos que Deus transforma vidas, muda corações, fortalece os fracos e pode também mudar a mim e a você. A mim e a você. Muito bem. Temos somente que ficar atentos ao seu chamado. E querer. E querer de todo o coração servi-lo e estarmos sempre prontos para dizer essa palavrinha clássica. Eis-me aqui. E aí, semana passada a gente analisou, mas de grande valia, né? Está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 6, né? O profeta Samuel, que não tinha ainda tido um encontro com Deus, mas um encontro santo, não um encontro para conversão. Ele já era convertido, mas um encontro para dar início, como você teve, meu irmão Rafael, para dar início a uma missão nobre, que é o Arca da Vida. E detalhe, até chama de fogo debaixo da minha porta do quarto eu vi. Tá lembrando que eu te falei isso?
Faz parte desse testemunho. Então, quer dizer, tem muita coisa aí, pessoal. Na hora certa Amém. vai Amém. ser declarado e E velado. aí, exatamente. Nosso irmão Rafael, 1 Samuel 3,6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei. Eu, filho meu, torna a deitar-te. Na verdade... A deitar-te. Bom, aí o que quer dizer isso? Estejamos sempre prontos para servir ao Senhor a qualquer hora e a qualquer momento. Bom, nesse trecho aqui de Samuel 3,6, o que significa? Nós já somos uma promessa de Deus desde quando somos consumados no ventre da nossa mãe. Amém. Vou chegar lá. Todos nós temos uma promessa. Por quê? Deus... Uma promessa e um plano para cada um de nós, para glorificar o nome do Senhor. Então, veja, quando você tem algumas frases clássicas, como se diz assim, Deus não divide a sua glória com ninguém, e Deus, quando ele chega para você, ele diz que eu sou, e eu sou, você tem um projeto e um plano em conjunto com ele, desde quando você nasceu. Aí, o que acontece nessa trajetória? Deus lhe dá a concepção, Deus tem um projeto para você no livro de vida dele, no livro espiritual dele, mas você tem o quê? O livre-arbítrio. Ou você caminha, ou você não caminha. Né? Porque todos nós nascemos o quê? Dificilmente você vê uma criancinha de 2, 3 anos maldosa. Uma criança nessa idade, ela é o quê? Ela é inocente, ela é pura, ela não sabe da maldade do mundo. Então, quando Jesus disse no templo, o pessoal diz assim, não, que venham as criancinhas, que elas tenham o coração puro. Então, o que eu quero dizer com isso? Você já nasce com o projeto de Deus na sua vida. Deus tem uma proposta e um projeto para você. Amém. Que pode ser rápido. Hoje você vê pessoas de Deus, 12, 13, 14, 15 anos, que já são convertidas, que viraram pastores, pastoras, seguiram o seu caminho, mas você vê pessoas que se converteram tarde, mais na frente, precisaram conhecer a vida num todo para que elas possam, dentro desse projeto de vida que Deus colocou para ela passar essa experiência dentro do Evangelho. Então, quer dizer, o que eu quero dizer para você? Creia, você nasceu escolhido por Deus. Você tem a sua trajetória. Agora, cabe a você ouvir os sinais, você ter a percepção desse chamado, como está aqui, o chamado de Samuel, né, que depois Eli, na terceira vez que Samuel fez, o profeta ele falou assim, opa, peraí, o negócio não é esse aqui. Samuel. Foi quando Eli alcançou de é Deus querendo falar. Deus querendo falar com Samuel. Exatamente. Deus querendo começar a ter agora, um propósito, coisa, Rafael, que eu acho na história do profeta Samuel é a sua submissão. Isso. Coisa linda. Porque quando ele se levanta e diz, eis-me aqui, ele diz para o profeta Eli, eis-me aqui, assim sou eu, é você, somos nós na igreja. Tá? Então, eu tenho o meu pastor como o profeta Eliseu tinha o profeta Eli, na missão
de que, por exemplo, aqui, o pároco desta igreja, que é isso que o corpo da igreja precisa entender, o anjo desta casa chama-se pastor Elias. E eu devo submissão. Para você ser um grande líder, você tem que ser primeiro ser um grande liderado. Tá? E é essa prática que nós precisamos colocar. Tá? Porque você sendo submisso àquele que Deus escolheu para te liderar, você estará servindo ao Senhor. Então, por exemplo, amanhã você vai estar lá na vigília, mas tem um cabeça dessa vigília que Deus colocou para liderar a vigília. Sim. Quem foi? O pastor Carlinhos. Carlinhos. Então, Boa benção. essa é a realidade. O pastor Carlinhos é quem assumiu, tá? Momentaneamente, a nível de, como ministério que é ali, né, de oração, enquanto estiver tendo o encontro de casais com Cristo, a liderança espiritual, a autoridade espiritual é do pastor Carlinhos. Pastor Carlinhos. Amém? E aí, meus irmãos, que bênção foi o profeta Samuel, né? Ele, então, teve um encontro com o Senhor, né? Observação. Cadê, Rafael? Salmão, descendência. Salmão, descendência de Abraão. Nós vamos, perdão, antes de... partilhemos sobre a genealogia de Jesus Cristo. Aqui nós vamos honrar mais uma vez a nossa irmã Raabe. Aí vamos lá, para chegar a Jesus. Salmão, descendência de Abraão, casou-se com Raabe, a prostituta, que gerou Boaz, que casou-se com Ruth, que era uma betonisa. Veja, misturada. Eita, e aí é a maior lição para nossas vidas. Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser macumbeiro, pode ser o que for. Que Ruth era macumbeira. Era uma betonisa. Mas vamos lá. A betonisa que gerou Obed, que gerou Jessé, o pai do rei Davi, que gerou Salomão, que se estendeu até Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bom, agora, isso aqui merece uma reflexão muito bonita. Sinta-se à vontade, rapaz. Bom, primeiro, se você for lá para trás, você vê a história de Abraão, né? Abraão, por acreditar, por crer na palavra do Senhor, né, na profecia que Deus fez na vida dele, né, que o tempo de Deus não é o nosso tempo aqui na Terra, né? Aí você vê o quanto que Salomão foi rico em todos os sentidos na vida dele, porque Deus o abençoou não só de riqueza material, mas de riqueza espiritual, né? Aí você começa a ver toda essa árvore genealógica, né, até chegar a Jesus. Se vocês pararem para analisar, até mesmo a nossa árvore genealógica, de alguma forma, nós vamos quebrar algum tipo de maldição, né? Se eu for ver, no caso, no meu passado, que eu conheça, não teve nenhum pacotinho bonito nessa história, não teve nenhuma cocada doce aí, só teve gente da bagaceira e do balacobaco, entendeu? Carioca da gema, era um negócio de carnaval, cerveja e por aí vai. Você vê a geração do meu pai também não foi fácil. Aí você começa
a ter uma sequência de vida, porque você nada mais é a projeção do que a sua família fez na sua vida. Não é? Hoje você tem pastores que têm problema de álcool e droga na própria família com seus filhos. Né? Pode acontecer? Pode. Acontece? Acontece. Tem pastores hoje que vocês já conhecem, de várias histórias, que acabam se suicidando porque não aguentam a pressão. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo o seu chamado, ele é projetado por Deus. Sem dúvida. Cabe a você analisar isso, ter esse sinais. Cabe a você, no livre-arbítrio, dizer: eis-me aqui. Exato. Envia-me a mim. Exato. Amém? Então, amém. Pode passar? Pode. E aí, meus irmãos, nós vamos ver agora, né, a coragem da nossa irmã Raabe, tá? Exercitando a fé. Porque Raabe, ela primeiro creu no Deus dos filhos, o Deus dos hebreus. Isso. Ela creu no Deus que abriu o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto. Ela creu no Deus que o Mar Vermelho foi aberto para o povo de Deus passar, mas se fechou para exterminar os inimigos do povo de Deus. E o mais bonito disso tudo é que ela creu no Deus que ela ouvia falar. Né? Ouvia histórias. Então, isso é que é mais lindo ainda para a época, né? Exato. Então, Raabe, ela recebeu o Deus eterno no seu coração. E aí, o próprio Deus se encarrega de tirar o medo. Não temas. Aconteça o que acontecer. O Senhor tem plano de bênção para a tua vida. Apenas precisamos que estamos no degrau. Você não existe nem nunca existirá um justo sequer na terra. Isso. Sempre somos justificados pelo sangue que foi derramado na cruz. Mas vamos ver, Rafael, se for necessário, eu vou lhe interromper e a gente ministra. Vai amém? embora. Mas vamos ler Josué, capítulo 2, de 1 a 24. Analise como Raabe, a coragem de Raabe, né? Que ela podia ser morta, tá? E a família também, por ela ter acolhido os espias. Tá? Mas vamos lá. E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide, reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então, deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. E aí, veja a coragem que só Deus para fazer isso. Que ela sabia o perigo que estava, não somente a vida dela, como de toda a família. Exato. Né? Aí vamos lá, dando continuidade. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho
que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus. E, havendo eles saído, fechou-se a porta. Uma coisa, Rafael, que eu quero chamar a atenção é que o coração de Raabe estava completamente depositado sobre o Deus eterno. Ela estava confiante que tudo aquilo que ela estava fazendo... A confiança estava sobre o Deus dos exércitos, que é essa confiança que você precisa ter. Ela confiou cegamente nesse propósito. Ela disse, olha, hoje a minha vida pertence ao Deus dos hebreus. Exato. Assim é a nossa vida. A minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Já dizia o apóstolo Paulo, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque nada nesse mundo se compara à glória de que em Cristo nos há de ser revelada. Então, não venhamos a temer nada. Agora, temer uma coisa, temer o pecado. É a única coisa que pode destruir a tua vida. É o pecado. Porque através do pecado você não é Deus. Você se afasta de Deus. Aquele que tudo pode. Aquele que quer fazer nova todas as coisas da tua vida. Porque, fazendo analogia, pega-se uma camisa lavada com, vou fazer propaganda, com omo e amaciante, né? Cheirosa. E pega outra camisa que uma semana estava lá na fossa. Para que possamos entender. Deus é aquela camisa lavada com ouro e perfumada. Ele vai se unir à podridão? Então, só o sangue do Cordeiro tira essa... Porque o pecado fede, viu? Aí, dois grandes homens de Deus, eles caíram por causa do pecado. Né? Um foi Saul e, no final, Salomão. Então, a única coisa, Rafael, com toda a franqueza da minha vida, que eu temo no decorrer do dia a dia, é que jamais eu me afaste do caminho do Senhor. E eu sempre peço a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Me guarda, eu peço a Deus. Se tu veres que eu venha cair, me guarda, Senhor. Porque Ele me guardando, estarei no céu. Estarei no seio de Abraão. Estarei na presença de Deus. E caindo, misericórdia. Esse medo eu tenho. Vamos dar continuidade, Rafael? Tá. E antes que eles dormissem... Pastor Paulo, que tá já vem o meu pescoço de novo. Opa! Lá vem o meu pescoço de novo. Vem a universitária... Está vendo aí? Vai lá, meu pescoço, pode falar. Agora vai. Aqui diz assim, Raabe ansiava deixar a prostituição e agarrou com todas as suas forças a primeira oportunidade que teve. Ela poderia fugir da cidade com sua família, pois tinha informação antecipada de que a cidade seria destruída. No entanto, preferiu recorrer ao Deus que ainda não conhecia. Em todos os momentos, devemos correr para o trono do Altíssimo, e principalmente quando a vida está em perigo. Somente Ele oferece verdadeira paz, a segurança. Exatamente. Exatamente. Então, é aquela questão. Ela aqui era livre, ela não tinha ainda nenhum conhecimento com Deus, ou seja, ela não tinha tido nenhuma experiência com Deus, né? E a experiência nasceu dessa situação. Mas eu quero até explicar uma coisa muito importante. No Antigo Testamento,
o Espírito Santo de Deus ainda não tinha descido sobre a terra. Sobre a terra. Mas, quando Deus separava alguém para qualquer que fosse a missão, o próprio Espírito de Deus se apoderava daquela pessoa, porque se o Senhor não fosse, que Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã, eternamente, se Ele não fizesse a obra, nada do que foi feito seria feito. Então, e logo após a missão cumprida, o Espírito de Deus saía daquela pessoa. Então, quando Raabe, quem deu coragem a Raabe para que ela escondesse os espias e que mentisse para o rei, para os soldados que ali tiveram, foi o próprio Deus. Dentre a sua soberania. Isso. Amém? E só para complementar, tudo isso só aconteceu porque ela abriu o coração dela. Sem dúvida. Para que isso acontecesse. Exato. Então, ela disse: se eu morrer, ela disse: se eu morrer, não tem problema, eu estou nas mãos do meu Deus. Exato. Eu estou na mão desse Deus de Israel. O Deus de Israel. Ela nasceu, viveu e conviveu numa cidade extremamente prostituída, né, que cultuava deuses pagãos. Deuses pagãos e ofertava sangue humano. Exatamente. Como é que se diz? Sangue humano como sacrifício para esses deuses pagãos. Né? Exato. Vamos lá. 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque os moradores daquela região estavam todos apavorados, porque já conheciam, né, a história do Deus dos hebreus. Exato. É essa a realidade. Vamos lá. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você vê que ela, quando falou com os espias, ela falou na certeza daquilo que tinha no seu coração, daquilo que representava Deus para ela. Exato. O Deus dos hebreus. Vamos lá. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, contudo, o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte. Se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens:
Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da sua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a vossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este vosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram... deixa eu ver aqui, 21. E ela disse, não, conforme as vossas palavras... e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe aconteceu. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. E aqui nós concluímos o estudo da ex-prostituta Raabe. Mas eu sei que nossa irmã Cristina tem alguma colocação. Mas antes da irmã Cristina colocar, eu queria Rafael, só fazer só colocar como se diz, uma cereja nesse bolo. Bom, tudo que nós vimos aqui até agora só se resume em algumas poucas frases. Você tem a promessa, você foi escolhido, você teve os sinais, nesses sinais você acreditou na palavra. Amém. E Deus reforçou a promessa dele, que está bem aqui, no final, no 24. E disseram a Josué, se houver sobre a sua palavra para cumpri-la, o Senhor tem dado toda esta terra em nossas mãos, por até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Ou seja, ele reconfirmou a palavra dele, a promessa da terra prometida desde a saída do povo do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, ficou 40 anos no deserto. Moisés foi lá, pegou a chamada tábua com todas as orientações que Deus deu, até chegar na consumação, na entrada da terra prometida, que era a cidade de Jericó, cidade pagã e prostituta em todos os sentidos, mas com grande riqueza de ouro e prata. Então, é essa a realidade. Deus, ele é o mesmo que o que fez na vida de Raabe, contextualizando para a tua vida, tá? Tão somente entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará, como fez na vida de Raabe e na vida dos demais que nós hoje analisamos, né? Na vida de Sara, de Moisés, de Davi, do próprio apóstolo Paulo, enfim. Tá? Nossa irmã Cristina tem alguma colocação? O pescoço estava com torcicolo, mas agora está bom. Está vendo, princesinha de Jesus?
Eu achei interessante o versículo 11 e a declaração de fé de Raabe foi surpreendente. Ela reconheceu que Deus já havia entregado Jericó a Israel. Sua revelação mostrou que a fé de uma pagã que nunca havia visto ou experimentado algum milagre foi mais expressiva que a de muitos israelitas. Não precisou muito para que Raabe cresce no Altíssimo. Ela ouviu pouco sobre ele, mas foi suficiente para ter a fé despertada e reconhecê-lo como Deus soberano, digno da sua confiança. O contraste que existiu entre a fé de Raabe e a dúvida de alguns filhos de Israel continua hoje. Enquanto muitos, apesar de ouvirem, verem e experimentarem o poder de Deus, não se entregam a ele. Outros, nas poucas oportunidades que recebem, se lançam fazendo assim a diferença. Isso é uma verdade, né? Quanto mais a gente busca e se rende ao Senhor e diz ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, me transforma, modifica o meu ser, me faz um vaso de honra e de bênção para a glória de Deus. Amém. Mais a gente vê realmente a glória de Deus, né? Mais a gente vai amadurecendo a nossa fé e não vai se preocupando tanto com as circunstâncias. Mesmo quando a situação aparece, quando ela vem para querer nos abater, daqui a pouco vem aquele ano onde o Espírito Santo diz: filha minha, filho meu, não é assim. Descansa tão somente porque eu sou contigo. Sou eu que providencio todas as coisas. Espera tão somente em mim. Crê tão somente e verás o que eu vou fazer. Então, esse é o Deus. A nossa caminhada com o Senhor é justamente isso. É um passo de cada vez, um momento de cada vez, uma entrega constante a Ele para que Ele faça de nós um vaso novo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Pastor, eu queria dar um testemunho até clássico aqui da nosso, né? Estamos em outubro, né? Desculpa, só um minuto. Pronto, já cortou. Henrique, não, eu sei. Henrique, o próximo estudo. Mas vá, perdão, mas é porque eu... É só para dar um depoimento bacana aqui de perseverança e que nós realmente temos que confiar, né? Esse ano está sendo espetacular e teve várias situações propícias até, entre aspas, desistir, né? O senhor ficou doente, a irmã Cristina ficou doente, eu fiquei doente. Teve dias aqui que a internet não funcionava de jeito nenhum, não tinha santo Henrique que fazia o negócio pegar. Henrique também teve problema. Então, quer dizer, o que a gente pode tirar de proveito dessa história, né? Desse discipulado? Da persistência, da insistência e da maturidade que você precisa ter dentro de um chamado e de um propósito que Deus tem na tua vida, né? É o chamado ide do Senhor e o eis-me aqui, né? Então, fazendo um pouquinho a propaganda agora do ministério, é só para dizer para todos que realmente a nossa audiência, tanto pessoal como gravada, ela tem aumentado. Amém. Eu tenho tido a felicidade de encontrar algumas pessoas na rua e elas comentarem sobre o ministério. É de grande valia que você divulgue a outra, né? A importância do discipulado. Exato. E qual é o melhor dessa história? Ele está todo gravado. Amém. Né? Todos os estudos. Se a pessoa, vamos supor que um amigo de vocês se convenceu de assistir esse discipulado. Está tudo gravado, ele entrou no site, se inscreveu, né? Vai ser liberada para ele cada aula gravada, para ele ver no tempo que ele achar conveniente, na hora que Deus tocar no coração dele.
E, assim, já antecipando, né, pastor, nós vamos ter um projeto para o próximo ano bastante interessante. Não vai ser 100% online, nós vamos fazer algumas coisas gravadas até para otimizar. Nós vamos ter alguns convidados, né, alguns homens de Deus que já se prontificaram de participar desse projeto. O que a gente conseguir fazer ao vivo, nós vamos fazer. Exato. O que não der para fazer, nós vamos gravar. E já fazendo uma divulgação, segundo sábado de 2022 será a segunda caminhada pela vida. Né? Nós fizemos a primeira esse ano, vamos ter a segunda caminhada pela vida. Porque o Ministério Arca da Vida, ele, na verdade, iniciou nessa caminhada. Não foi? Foi a caminhada pela vida. E eu tive a honra, né? Foi quando eu conheci meu irmão Henrique. Exato. Né? Se vocês quiserem ver alguma coisa, tem no Instagram, né, do Ministério. Essa caminhada ela é um agradecimento a Deus pelo ano que se passou. Né? Amém. Essa vai ser a segunda de várias. E nós fomos da Jaqueira, Praça da Jaqueira até o Marco Zero. Até o Marco Zero. Olha, Cristina disse, eu não sei se eu vou aguentar. Mas foi muito bom. Simplesmente nós chegamos tranquilos. E outra, pastor, com direito a camiseta. Porque é o Senhor quem fez isso. Com direito a camiseta e água mineral. Com direito a camiseta e água mineral. E carro de Lígia apoio. vai dessa vez, viu, Lígia? E carro de apoio. Princesinha também. E leva a família. Da muito maravilha das foi bênção. Né? Foi muito legal. Foi uma turma excelente. Foi bênção. Amém? Amém. Mas, olha, sem delongas, a hora está se passando. Na próxima semana, olha, se nós formos edificados, fortalecidos na história da nossa irmã Raabe, imagine a história de Jó. Eita! Nós vamos ver, Deus fez nova todas as coisas na vida de Jó. Eita, a natureza da fé de Jó nos traz um grande exemplo de sofrimento, de dor e de vitória. Exato. Amém? Amém. Então, próxima semana, nós vamos estar iniciando o estudo sobre a vida de Jó, que, sem dúvida, vai fortalecer muito a tua fé. Amém? Amém, amém, amém. Sem delongas, vamos para os dízimos e ofertas aos sábios. Amém? Mais uma vez, sempre como ensinamento, né, a palavra de Deus diz, trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, e verás se eu não abro a janela do céu, e derramarei bênçãos sem medida. Tá? Meus irmãos, o Ministério Arca da Vida, bem colocado pelo próprio mentor, né? Ele jamais vai agariar fundos. Fundos, exato. Mas é um ministério que foi criado no coração do nosso irmão Rafael para abençoar ministérios. Exato. E assim, nós estamos aqui numa reciprocidade. Reciprocidade. Isso aí. Está vendo? Mas saiu. Saiu. É isso aí. Então, a Igreja Episcopal Carismática do Brasil, Paróquia da Misericórdia, na pessoa do pároco, pastor Elias Alves, nós estamos aqui. Assim, muito carinhosamente, né, acolheu o Ministério. Nos acolheu o Ministério. Exato. E, assim, eu tenho um sentimento de gratidão
né, por todos vocês, né, que compraram a ideia do projeto. E acreditamos que no próximo ano faremos grandes obras, né? Que esse ano foi de aprendizado, né, pastor? Amém. Eita, Amém, pense amém. no moído. Amém. Mas é isso aí. Então, o seu dízimo, se você faz parte de alguma congregação, alguma igreja, você tem que depositar o dízimo na igreja que você congrega. Agora, exercita a tua fé. Aqui está o QR Code, né? Deposite uma oferta de amor, tá? A igreja do Senhor como todo, nessa pandemia, tem sofrido. Mas o dono da igreja, aquele que foi com Raabe, continua abrindo porta aonde não tem porta. Amém. Abrindo caminhos aonde não tem caminhos. Quebrando os ferrolhos de bronze. E é Ele próprio que vai tocar no teu coração. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, meu Deus, por mais um estudo, Pai, que nós concluímos. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito Santo, Amém. usando as nossas vidas como instrumento Teu. Amém. Nos aprimora, Pai, mais um estudo que nós vamos iniciar, que é o estudo sobre o Teu servo João. Amém. Leva-nos na Tua paz e que a paz que excede todo entendimento esteja para com cada lar aqui representado, daquele que abriu agora o YouTube, tá? Receber a bênção e que esta bênção se estenda a toda a família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Amém.